Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Olá, caro amigo, cara amiga, telespectadores. Estamos aqui com o nosso programa Diário Espiritual e eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz dele esteja com você e também com toda a sua família. Nós estamos nesta manhã do dia 19 de abril, quinta-feira, nesse dia em que nós celebramos Santa Ema, uma santa muito importante na vida da nossa igreja. Ela que nos ensina a praticar uma vida de caridade. Então vamos conhecer a história dessa santa. Santa Ema, sinal de que a santidade passa pela caridade. Por parte de sua mãe, não existia testemunho nem incentivo à santidade. O chamado que ela tinha no coração era o matrimônio. Casou-se com o conde Lugero e teve um filho cujo chamado era para a vocação sacerdotal. Iluminado pelo testemunho da mãe, tornou-se sacerdote e depois bispo. Ao ficar viúva, essa santa discerniu e decidiu consagrar sua viuvez ao Senhor, numa vida de oração expressa na caridade. Muitos conventos e abadias foram construídos graças à sua generosidade. Ela vivia no meio da sociedade, administrando seus bens para o benefício do próximo. Santa Ema passou os últimos momentos de sua vida numa abadia. Após 40 anos de dedicação a Deus, faleceu em 1045. Depois de muito tempo, abriram seu túmulo e encontraram seu corpo todo em pó, exceto a sua mão direita estava intacta, pois era com essa mão que ela praticava a caridade ao próximo, um sinal de que a santidade passa pela caridade. Santa Ema, rogai por nós. Depois de termos conhecido a história, vamos comentar brevemente a vida dessa santa, que foi uma mulher não consagrada, porque muitas das vezes muitas pessoas pensam que para ser santo tem que ser ou padre ou freira, alguém dedicado só à evangelização. Mas ela foi uma mulher casada, constituiu família. E ela, não tendo exemplo da sua mãe, ela mudou a sua postura de vida. Por ser uma mulher que estava sempre unida a Deus, passou bons ensinamentos para o seu filho. Esse sim chegou a ser sacerdote e até bispo. Depois que ela se tornou viúva, aí sim ela se dedicou ao ministério da caridade na vida da igreja. Que também nós, em qualquer estado que nós estejamos de missão, de vocação, possamos sempre buscar a santidade. A você, meu irmão e minha irmã, que é casado, que constituiu família, a exemplo dessa mulher e de muitas outras e de muitos homens, vocês são chamados a viver a santidade na vida matrimonial. Que vocês possam imitar, assim, Jesus e Maria, e os filhos imitarem Jesus de Nazaré, para que, imitando a Sagrada Família, possam dar passos seguros para chegar um dia a essa plena comunhão com o nosso Deus. Santa Ema, rogai por nós. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia também, nós vamos meditar a Palavra de Deus, que é de suma importância para todos nós. Quem tem a Palavra de Deus diante dos olhos, com certeza erra menos, porque a Palavra de Deus nos orienta a fugir do pecado e abraçar cada vez mais esse amor caritativo que o Senhor quer e deseja oferecer a cada um de nós. Então vamos meditar o Santo Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão da vida, descido do céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus. E é interessante perceber que durante essa semana nós estamos meditando o capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus então vai apresentar de fato que ele é este enviado de Deus. Ou seja, é fazendo comunhão com ele, é se alimentando dele, é que nós vamos viver essa plena vida que Deus deseja a cada um de nós. Jesus é aquele que estava em plena comunhão com Deus. Jesus então vivia essa realidade de intimidade com o Pai. Por isso que tudo o que ele faz aqui neste mundo reflete aquilo que ele já fazia em Deus. Somos nós que nunca vimos o Pai, que nunca tivemos a experiência desse Deus na nossa vida, é que precisamos então acreditar no projeto salvador. Imaginemos a cada um de nós essa realidade, então, por exemplo, de um cego. O cego não enxerga nada. E para caminhar no mundo, muitas das vezes, é necessário alguém que o guie. Mas para que realmente essa realidade, para que ele possa viajar, fazer outras atividades que ele não está acostumado, ele precisa confiar em alguém. Eis então a atitude de cada cristão em relação a Deus Pai. Nunca vimos o Pai, só Jesus viu. E para que nós possamos ser conduzidos a esta comunhão com Jesus, com o Pai, precisamos confiar plenamente em Jesus. Então não é Deus que precisa se adequar à minha realidade, não é Jesus que precisa fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu mando, mas pelo contrário, se eu sou o verdadeiro Filho de Deus, se eu quero chegar a essa plena comunhão com o Pai, eu preciso confiar plenamente em Jesus e também na pessoa do Espírito Santo, que vem nos ensinar, que vem recordar tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou a cada um de nós. E Jesus, então, nesse capítulo 6, ele fala que não há outra pessoa que realmente possa salvar e possa conduzir a cada um de nós a plena comunhão com Deus, nos apresentar verdadeiramente o Pai. Um dia Jesus foi questionado por seus discípulos, mostra-nos o Pai. Filipe perguntou isso para Jesus, e Jesus disse, mas Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Mas Filipe deve ter pensado, mas eu te conheço, eu quero é conhecer ao Pai. Mas, ou seja, o Pai e o Filho vivem em plena comunhão. Então, se as mesmas características que eu conheço no Filho, se ele está intimamente em comunhão com o Pai, também eu posso atribuir as mesmas atitudes de Jesus ao Pai. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que a nossa vida seja cada vez mais de entrega, de confiar em Jesus. Não importa em que estágio da vida nós estejamos. Você que está casado, solteiro, você que está doente, você que está celebrando aí com júbilo a formatura que está passando, você que está sem dinheiro, você que está pobre, você que está rico, não importa a situação que nós encontramos, mas todos nós precisamos confiar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele que saiu de Deus, Ele que sabe verdadeiramente aquilo que nós precisamos pensar, agir para ganhar as graças de Deus, para um dia viver essa plena comunhão no reino dos céus. É Jesus que vai verdadeiramente nos apresentar o Pai, mas esse desejo de conhecer a Deus, Deus colocou no coração de cada ser humano, ou seja, é Deus que nos atrai. Deus quer o nosso bem, a nossa salvação. Por isso que nós temos essa fome dentro de nós, esse desejo de algo que ainda não se realizou. É o próprio Deus que plantou isso no nosso coração para que nós possamos fazer essa plena comunhão com Ele no reino dos céus. E Jesus é aquele que orienta, assim como o cego, muitas das vezes, precisa de alguém, ele precisa confiar em alguém para conduzi-lo, assim também nós,
ainda somos cegos dessa realidade tão bonita, tão grandiosa que o Senhor participa, que ainda a nossa inteligência é muito pequena para entender toda essa realidade. É só Jesus que pode nos conduzir a ela. Por isso, meu irmão, minha irmã, com muita fé, vamos confiar cada vez mais a nossa vida a essa palavra que nós acabamos de ouvir, confiar em Jesus, que se torna Eucaristia, que se torna palavra, que se torna caridade, para que nós possamos praticar essas realidades para viver plenamente o amor de Deus aqui na terra e continuá-la um dia no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terminada a nossa reflexão da Palavra de Deus, vamos agora, caríssimos irmãos e irmãs, rezar a oração de consagração a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Depois de ter rezado esta belíssima oração, agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos participar desse nosso momento de bênção da água, para que esse sacramental que você tem aí na sua casa possa te ajudar a viver cada vez mais essa intimidade com Deus. Te ajude, te conduza cada vez mais a ter plena comunhão com os membros da sua família, a ter comunhão com o Senhor Jesus na vida de comunidade e também na sociedade. Acompanhe então com muita fé esse momento de oração de bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e ciladas do inimigo. Concedei, ó Deus, que a vossa misericórdia jorrem sempre para nós águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 19h30, Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, sexta-feira, Missa na Matriz, às 6h30 da manhã. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa Diário Espiritual. Quero agradecer a sua amizade, quero agradecer a sua companhia conosco nesta manhã de quinta-feira e vamos implorar a bênção de Deus para que o Senhor esteja contigo e possa caminhar durante o resto do dia na presença do Senhor, concedendo cada vez mais a graça. Que a bênção do Cristo ressuscitado possa ressuscitar cada vez mais as suas emoções, o seu desejo de viver cada vez mais o Santo Evangelho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.